Olá pessoal, estou aproveitando o ensejo que a gente vai estar no Sertão HQ no dia 5 e 6 de julho. Eu resolvi fazer esse vídeo como um depoimento sobre meu convívio com meu avô, o Deodato Borges, que vai ser homenageado do evento. Nos anos 60 ele criou o personagem chamado Flama, As Aventuras do Flama, que, se eu bem me lembro, começou na rádio e depois ele fez uma edição dos quadrinhos. Mas eu não quero chover no molhado, então eu vou deixar na descrição desse vídeo links para vídeos de outros canais que falaram sobre as aventuras do Flama. Tem um vídeo de entrevista com meu tio, Mike Deodato Jr., falando sobre o Flama e a influência que o meu avô teve com ele. E também tem um link para o canal, que eu não sei quem, mas vai estar na descrição. A pessoa baixou para o YouTube uma das aventuras da radionovela As Aventuras do Flama, que é da Serpente Marinha. Olhe, uma serpente marinha. Então, eu achei muito bacana. Eu me lembro de ter escutado essa radionovela. Infelizmente, eu não vi toda a história. Acho que está perdida por aí. Mas só esse trecho, assim, como era interessante a proposta que meu avô fez na época. Por sinal... Sim, mas por que eu estou falando isso? Porque eu não quero chover no molhado. Eu quero falar sobre outra coisa que tem muito mais a ver com o canal, que é o lado gamer do meu avô. Que na verdade eu chamava ele de Painho. Provavelmente durante esse vídeo eu vou falar Painho só. Mas o lado gamer dele que talvez as pessoas não conhecessem mais o lado quadrinista, mais o lado radialista, de diretor de rádio e tal. Então vocês que não conheciam esse lado gamer dele, fiquem por aí que eu vou falar sobre as histórias do meu avô e do lado gamer do meu avô e quantas vezes eu vou falar gamer, porque eu já estou começando a ficar nervoso. As Aventuras do Flama. Eu vivi boa parte da minha infância com meus avós. Tanto é que eu vivi essa boa parte da minha infância com meus avós, que eu chamava meu avô de Painho, porque tinha os filhos, né, lá, e chamava ele sempre Painho, 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 e aí isso acabou entrando no meu cérebro de criança também, porque na parte da minha infância minha mãe morou com meus avós. Mas aí eu chamo minha avó de vovó, mas aí isso aí foi um plano maquiavélico da minha tia e da minha mãe, falando pra chamar ela de vovó porque ela não gostava, ou assim que me contaram. Mas enfim, aí eu quero falar sobre o lado gamer dele, porque meu avô foi muito ligado, pelo menos na minha infância e na época que eu convivi com ele, né? Mas ele gostava muito de videogame. Ele foi um dos primeiros a comprar o Atari. Parece que foi no lançamento. Ele comprou o Atari. Para vocês crianças que não conhecem Atari, mas eu acho que quem assiste esses vídeos conhece. Mas enfim, o Atari foi um videogame que era desse tamanho assim, preto, e as fitinhas você colocava, e algumas fitas eram únicas, mas a maioria delas vinha com quatro jogos. 2, 3, 4. 4 jogos que você ficava apertando o botãozinho para poder fazer, para liberar o jogo que tinha naquela fitinha, né? Então ele comprou esse jogo, ele comprou esse videogame, o Atari, e ele participava muito das jogatinas lá na casa, né? Tinha eu e meu tio Denison, minhas primas Marcela e Naira, mas quem era mais gamer ali, que ficava jogando videogame mesmo toda hora, era eu e meu tio Denison e de vez em quando minha mãe. Mas aí vocês já conhecem minha mãe, já sabem de onde pode ter surgido esse lado gamer dela. Meu avô era muito engraçado, ele jogava o Atari, ele tinha um manche, e aí era um botão aqui e um botão aqui. Então eram comandos muito simples. Então você, quando ele estava muito concentrado, ficava lá quase quebrando o joystick para poder fazer o jogo do submarino, ou então um jogo de competição entre dois jogadores, né, o ping-pong. E era muito divertido porque ele participava mesmo, ele tipo se concentrava naquela aventura do jogo e participava com a gente. Então sempre quando ele tinha um tempinho para jogar videogame conosco, a gente jogava com ele. Eu não me lembro se a gente tinha horário para jogar videogame ou era só ligar, ou se era só jogando com ele. Mas eu não me lembro, mas a sensação é que ele estava quase sempre jogando com a gente. De vez em quando eu conseguia jogar sozinho, eu era bem criança,
e meu tio é que meio que comandava. Meu tio Denison, que era o caçula, que comandava a posse do videogame. Depois disso, meu avô comprou o Master System, e também muito legal os jogos do Master System. Você criava muito calo no dedo, porque os jogos do Master System, o controle de movimento era várias pontinhas assim em todo o botão para fazer a movimentação. Então se você ficava fazendo assim, geralmente você ia descascar seu dedo todinho. Tem Alex Kidd, era um jogo muito bacana. Eu não me lembro tanto dele jogando o Master System. Eu acho que o Atari não sei por causa dos movimentos, dos tipos de comando que aumentava com o do Master System, mas eu me lembro mais dele jogando Atari, que gostava mais. Depois do Master System ele comprou o Mega Drive, isso tudinho, né, pro caçula, Denison. E eu me aproveitava por tabela, né? E quando eu conseguia jogar e não ser espancado pelo meu tio por eu estar jogando o videogame dele, tá? Mas o Mega Drive também veio o Sonic, o Beast Warriors, então realmente eu me lembro mais do meu avô jogando mais o Atari. Passados os tempos, né, ele comprou o Super Nintendo também. E o interessante foi porque teve uma época que meu tio começou a jogar RPG. E jogando RPG eu também queria participar, mas era muito criança. E aí, para dar um meio termo, eu comprava. Na verdade, eu comprei. Minha mãe comprou para mim o Hero Quest. O Hero Quest era aquele jogo que a Estrela lançou, que misturava elementos de fantasia medieval, que lembravam muito RPG, com jogo de tabuleiro. Então, um dos jogos de tabuleiros modernos que chegou aqui no Brasil, sem esse alarde de ser jogo de tabuleiro moderno. E aí era tudo com pecinha de papelão. Mas eu me encantei com o jogo. E quando isso veio pra cá, eu não sei se meu avô, ele gostava muito daquilo, gostava dos jogos e queria ter esse pensamento estratégico, né, participar da brincadeira, ou ele queria estar sempre conectado com a gente, né, com as coisas que a gente gostava. Mas eu via muito que ele gostava de estar ali jogando um jogo tabuleiro com a gente, pensando nas estratégias para vencer os obstáculos. Eu lembro muito bem que ele jogou com a gente o First Quest, que era aquele jogo de RPG que você comprava na banca e vinha um CD com áudio. Ele jogou mesmo todas as 4 aventuras, se eu me lembro, eram as 4 aventuras. Ele escolheu um dos personagens. Eu não sei qual era o personagem que ele era. Eu acho que eu jogava com o Elfo. Um amigo de Denison, eu acho que jogava com... Não, eu jogava com o Guerreiro. E ele, eu não me lembro com ele, se era um mago ou se era um anão. Mas enfim, ele jogava RPG com a gente, participava das missões, pensava estrategicamente com a gente como é que a gente poderia passar pelos obstáculos. O Hero Quest eu também me lembro dele jogar. Ele também fazia a parte do grupo de jogadores, enquanto meu tio, o Denison, ele era o Zargon. E aí a gente era jogadores e tentava passar pelos desafios. A gente fez a campanha toda e ele sempre participando conosco. O mais interessante desse envolvimento dele nos jogos de tabuleiro conosco, e aí que vai um negócio. Não tenho memória dele jogando jogo normalzinho, de estrela, sabe? Morcego equilibrista. Eu tinha muitos jogos assim, de dexterity, né? De destreza. Não me lembro dele participando muito disso. Ele participava muito mais desses que continham história, que tinha uma história para contar, que tinha estratégia. Então eu acho que anos depois, quando eu fui para o lado dos jogos tabuleiros modernos, eu comecei a ensaiar a gente ter essa conexão de novo de jogos de tabuleiro, mas não deu tempo, né? Ele veio a falecer. Mas eu comecei a fazer o contato para a gente jogar, porque eu acho que ele ia adorar os jogos de tabuleiro modernos. Mas voltando, ele teve esse contato, ele gostava muito dos jogos de RPG de tabuleiro, participava conosco e chegou até a criar um jogo de tabuleiro RPG pra gente. Infelizmente eu não tenho nenhum documento que prove isso, mas ele criou, e eu nem me lembro do nome, tentei perguntar dele se ele se lembrava, mas ele lembrava do jogo, mas não sabe o nome, não lembra das regras. Mas eu me lembro que ele teve todo o trabalho de criar personagens, e era um jogo onde tinha alienígenas, era outra dimensão, e nós como jogadores tínhamos que encontrar
no tabuleiro esses monstros que não apareciam, eles eram invisíveis porque era de outra dimensão. Então tinha toda uma regrinha para a gente conseguir encontrar um monstro no tabuleiro e identificar que tipo de monstro era. Ele desenhou todos os monstros, fez a arte dos monstros, cada um tinha um poder diferente, uma coisa diferente que podia afetar a gente. E aí foi muito legal conhecer esse jogo que ele estava criando, né? Tinha umas coisas meio assim que na época eu me lembro que como é que a gente fazia para fazer tal coisa, ele ainda estava mexendo nas regras, mas foi muito legal ele ter esse momento com a gente e criar esse jogo diferente, né? Esse jogo tabuleiro. O que dava para notar é que bebeu muito da fonte do Hero Quest, que eu me lembro das regras, que tem a questão de investigar a sala, de procurar e tal, mas tinha a cara dele e era ficção científica e tinha esses elementos do invisível que era bem difícil para a gente derrotar os monstros, né? E foi muito legal. Eu acredito que boa parte desse minha cabeça gamer, meu lado para jogos de tabuleiro, para esse tipo de entretenimento veio por parte dele. Ele sempre se conectava com cada um dos membros da família, assim, dos jovens, de uma forma diferente. E comigo ele se conectou dessa forma, através dos jogos de tabuleiro, do RPG, ele participando sem preconceitos, disposto a entender as regras do jogo, participar, discutir de estratégias e até mesmo de alguma forma interpretar os personagens, né? Não me lembro tanto dele interpretar, mas ele estava lá participando e tentando montar os quebra-cabeças que criava. Ele gostava de contar história, né? Ele gostava da parte de história e isso influenciou bastante a mim, porque estava lá uma figura adulta participando desses jogos, incentivando a leitura, incentivando o raciocínio, pegando o que tem de melhor nessa parte do entretenimento sem demonizar esses jogos, e tanto videogame como os jogos de tabuleiro, influenciou dessa forma positiva. E no meu caso, como eu não desenvolvi, eu acho que eu nem tenho talento para desenhar, eu tenho essa parte de gostar de escrever, de criar histórias, de fazer vários mundos na minha cabeça, e com ele, a influência dele veio dessa parte da oportunidade de me dar o acesso a esse tipo de criatividade, né? Esse lado criativo da redação. Então, ele foi também uma grande influência para mim, para esse lado do gamer. Tipo, eu nunca pensei tanto sobre isso, mas quando veio a homenagem, eu pensei na minha infância e como foi legal ter um avô tão presente e disposto a abraçar essa tecnologia. Pode ser que ele fazia isso para conectar-se e, tipo, mais para se conectar aos entes queridos à volta dele, ou também ele se motivava tanto porque também gostava, né, da tecnologia e dos jogos, né? E eu imagino também que ele gostava porque quando era o Atari ele ficava super concentrado para poder fazer as passagens, né? Passar de fase, né? Mas muito legal. Meu avô na minha vida foi um influenciador em vários tipos de alicerces, né, para a base da minha vida, no sentido gamer, mas também no sentido de desenvolver a criatividade e o gosto por histórias. Então, muito legal a homenagem que o pessoal do Sertão HQ está fazendo para ele, e essa é a homenagem que eu faço para ele, contando também que meu avô era um gamer, um grande gamer que jogava videogame e adorava jogar também, jogava com a gente RPG de mesa. E aí, você sabia disso? Sabia? Não sabia? Mas ele jogava. Então, grande abraço para você, painho. Parabéns por todo o seu legado.